Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando a partir desse momento, através da TV e da rádio chicoxavier.com, mais um programa Estudo do Livro dos Espíritos, programa este que tem, desde a introdução do Livro dos Espíritos, fazendo reflexões, levando o conhecimento da obra básica da doutrina espírita, obra esta que é de fundamental importância para quem quer conhecer o espiritismo e quem quer ter respostas para todas as indagações acerca da existência. Esse livro é a base para entender todos os demais livros da codificação, como também ele nos deixa justamente em consonância com a visão de um mundo diferente daquele que até então nós tínhamos. Convidamos a todos a visitarem o canal da TV Chico Xavier lá no YouTube, onde se encontram todos os programas anteriores, como toda a programação da TV e da Rádio Chico Xavier. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Como também vocês vão encontrar no nosso perfil no Instagram muita novidade, notícias da programação nossa, como também aqueles que ainda não têm contato com a Rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar, poderá baixar os nossos aplicativos para iOS e para Android, ou também pode usar o versátil Radiosnet, sintoniza a Rádio Chico Xavier e coloca lá nos favoritos. Programação belíssima que é cuidada com muito carinho pelo Ribamar Soares. Queremos também convidar a todos a participarem da vaquinha online que nós estamos realizando, pois estamos no desejo de inaugurar os estúdios da TV Chico Xavier, que a parte física está pronta, mas precisamos da parte tecnológica, de equipamento, e só com a ajuda de todos, de muita gente, poderemos justamente fazer a inauguração dos estúdios e levar com maior intensidade a programação da TV Chico Xavier. Então vamos iniciar os estudos da noite de hoje. Uma boa noite a Gilmar, a Érica Nóbrega, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, a Nando dos Santos, muita paz, a Mauri, que se encontra conosco, e outros amigos que se encontram conosco neste momento. E hoje nós estamos adentrando justamente em um tema que é bem interessante dentro do Livro dos Espíritos, que é a clássica questão número 100, que se refere à escala espírita. E assim vamos começar as reflexões de hoje. Espiritismo que completa 162 anos, completou em 18 de abril de 1857, e uma doutrina muito nova, mas que vem justamente para ocupar o lugar nesse momento, haja vista Jesus ter prometido, o Consolador prometido. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal,
sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem é do Espírito de Verdade, ditada em 1860 em Paris. Nós adentramos a segunda parte, que dá origem justamente ao livro do Livro dos Médiuns. Estamos estudando o primeiro capítulo da parte segunda do mundo espiritual ou dos espíritos. E estamos estudando o subcapítulo 1, Espíritos, onde vocês encontram aí justamente toda a agenda que nós iremos estudar nessa parte segunda. E estamos no capítulo 1, né, Espíritos, que já é um subcapítulo, e hoje nós vamos adentrar justamente a escala espírita. Já estudamos origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, estudamos perispírito, diferentes ordens dos espíritos e hoje escala espírita. Quem vai rever ou ver pela primeira vez esses programas anteriores, se tiver dúvida, anota, que pode ser colocada aqui, né, no programa, no próximo programa, e assim nós iremos tirar justamente juntos a dúvida, já que aqui não tem professor, não tem aluno, né, como se diz também, todos somos iguais, estamos apenas de um grupo, né, de estudo aqui, e vamos assim adentrar a escala espírita. Essa pergunta número 100, né, que começa justamente a escala espírita, ela é muito extensa e muita gente acha muito assim enfadonha, né, essas questões, mas que todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos são importantíssimas para todos nós. Essa escala espírita nos remete justamente nós temos uma noção, né, das diversidades evolutivas que existem e que nós podemos, através dessas escalas, vamos identificar os espíritos e também nos identificar dentro dessas escalas que nos dá justamente parâmetros para isso, né? Então, devido a essa importância, é justamente de como Kardec coloca justamente essa parte da escala espírita, que foi, claro, assessorada pelo Espírito de Verdade, né? A importância também dessa parte, dessa escala espírita, é porque, principalmente aqueles que trabalham com mediunidade, as casas espíritas, ter também uma identificação, um parâmetro para avaliar aqueles espíritos, não, vamos dizer, avaliar, mas identificar os espíritos que ali aportam, né, na reunião mediúnica, e assim poder ter uma segurança maior no trato com o mundo, né, invisível, o qual nós vamos comentar essas questões, esses pontos, né, a partir do momento em que nós vamos adentrando nestas escalas, né? É muito importante, geralmente nós nos atemos muito à questão de assistir palestras, né? E nós nos acostumamos tanto a só ouvir, nunca levantar questionamentos, um pouco porque não temos pouco conhecimento, né, da base da doutrina espírita, outra porque é muito mais cômodo, somente aqueles que têm maiores, ou que as pessoas colocam como maiores referências no movimento espírita. Ou muitas vezes também aqueles que procuram apenas os romances para ler. E não nos habituamos a parar, a estudar, né? Porque nesses estudos é que nós vamos encontrando, muitas vezes, respostas ou amparo da espiritualidade para as nossas necessidades. Então, nós
fizemos, né, um resumo até a questão, até a pergunta, vamos dizer, 113, até a 113, vamos ver se foi até a 113. E até a 103, se eu não me engano. E aí nós vamos, né, tirando os pontos principais para que possamos fazer uma reflexão. Na questão 100, abrindo, né, justamente o estudo da escala espírita, observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, né? É importante nós termos isso em mente, porque é apenas um norte, né? Um parâmetro que Kardec resolveu deixar, essa escala espírita, e que nós sabemos que não é uma razão, vamos dizer assim, absoluta, que vamos encontrar espíritos naquela escala propriamente dita, mas que muitas vezes esses espíritos estão mais um pouquinho ou adentrando a um determinado nível de evolução que se encaixa, vamos dizer, nas duas, ou se encaixa um pouco mais na escala seguinte, né? Mas aqui é importante saber que é um norte que nós precisamos ter para que a gente possa ter justamente o cuidado de lidar com os espíritos. De um grau a outro, a transição é insensível, não existe, a partir desse ponto aqui, termina, vamos dizer, a classe dos espíritos inferiores, e aqui adentra uma outra classe, né? Mas que, como Kardec, como é colocado aí, essa é muito tênue vamos dizer assim, a faixa que liga um ao outro. E nos limites, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, e também como nos diferentes períodos da vida do homem, né? Quer dizer, se misturam, né? E vamos encontrar, em determinado espírito, determinadas características que estão mais consonantes com uma escala e outras características que estão mais consonantes com outra, ou características de um e do outro que, às vezes, né, tem uma certa, vamos dizer assim, no popular, uma certa mistura, né, uma certa identificação. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sob o qual se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para, né, a inteligência. Ajuntemos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista: a de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca serão demais nos prevenirmos contra as tendências de crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Isso aí é um ponto importante e a gente ainda vê hoje, né? E também por conta ainda de desconhecimento acerca da base da doutrina espírita, e pessoas acharem porque são espíritos e por ser espíritos já sabem de tudo. E é por isso que muitas vezes, por desconhecimento ou descuido, falta de estudo,
muitos dirigentes ou pessoas em contato com os espíritos são geralmente teleguiados ou obedecem determinadas ordens que vai lá na frente ridicularizar aquele que seguiu, porque essa pessoa não tem um senso crítico, não tem o conhecimento necessário para ter um juízo de valor, e é desconhecedor de que, por ser espírito, não quer dizer que ele vai saber de tudo, porque nós, vamos dizer, eu, como espírito que tem esse corpo, quando passar para o outro lado, eu vou com aquele conhecimento que eu tenho aqui, nesse momento, que adquiri nessa existência. Claro que, assomada a outros conhecimentos que adquirimos em outras existências passadas, né? Mas isso não significa dizer que eu vou retornar à pátria espiritual e adquirir todo o conhecimento e saber de tudo, né? Isso é um verdadeiro engano, e Kardec tem muito cuidado em justamente em orientar todos nós acerca disso, justamente nesse trabalho da casa espírita. Como tem pessoas aqui encarnadas muito inteligentes, outras mais ou menos, e outras ainda nesse caminho do desenvolvimento da inteligência, também existe no outro lado da vida essa mesma nuance, né? Isso é muito importante de todos nós termos um norte para isto. Então vamos seguir. Os espíritos também admitem, geralmente, 3 categorias principais, né? Ou 3 grandes divisões. Então, aí os espíritos, nessa escala espírita, dividem ou admitem, né, que existem 3 categorias, né? Ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo no bem, do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Então, os espíritos consideram 3 categorias, né, na escala, na escala espírita, os espíritos inferiores, né, aqueles que estão na escala, vamos dizer, do meio, os espíritos bons, e os espíritos perfeitos que estão justamente na primeira. E dentre dessas 3, eles vão, né, classificar ou subdividir essas escalas, né, para que a gente possa identificar as características de cada espírito, como se comporta tais características nessas subdivisões, e assim é interessante porque nós vamos nos analisando e nos colocando, dentro de determinada escala, e assim nós vamos nos avaliando, né, neste sentido. É por isso que é importante, é interessante esse estudo, né, dessa escala espírita, para que a gente tenha esse conhecimento. Então vamos adentrar na terceira ordem, que são dos espíritos imperfeitos. Vamos ver como caracteriza os espíritos essa terceira ordem. E é justamente na questão 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, são aqueles espíritos muito materializados, muito ligados, renitentes, né, à matéria. E, em consequência disso, a propensão para o mal, são espíritos ainda ignorantes, onde ainda predomina justamente a ignorância, o orgulho,
né, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Apesar de terem uma intuição de Deus, mas não o compreendem, né? São espíritos que ainda estão mais no ponto de partida, né, do que do ponto de chegada. Apesar que também nós nos identificamos, né, nessas características, nessas caracteres, ainda estamos ainda muito no ponto de partida do que no ponto, né, de chegada, porque nós temos ainda essas inúmeras, né, imperfeições que aí nessa questão 101 é colocada, né, para todos nós. Então, nessa escala, né, nessas características gerais, né, acontece justamente essa predominância da matriz espírita ainda muito materializada, muito ligados, vamos dizer assim, à matéria, né, em detrimento, né, do lado e do mundo espiritual. Nem todos são essencialmente maus. O fato de ter essa característica, né, de imperfeição, mas nem todos dentro dessa escala, dessa terceira ordem, são maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Pode acontecer nesse fato espíritos, né, brincalhões, ou que vivem, né, vamos dizer assim, uma existência toda voltada para, sem dar muito crédito à questão da vida. Uns não fazem o bem, olha que coisa interessante, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Aqueles espíritos estacionados naquela mesma linha de pensamento, né? O fato de não fazer o mal, mas também não fazer o bem, isso caracteriza-se como uma inferioridade, pelo fato de nós sermos criados para a evolução. Queiramos ou não, nós vamos chegar, né, e caminhar, vamos sentir essa necessidade de caminhar, ir à frente, buscar novos valores. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-los, né? Bem diferente daqueles que levam a vida, né, de leviandade, não tem assim a maldade, não são essencialmente maus, mas existe dentro dessa escala aqueles que se comprazem em prejudicar as pessoas, de fazerem o mal e ficam satisfeitos com essas questões. Aí nós, quando vamos estudando e fazendo reflexão, a gente pode até ir nos colocando ou colocando determinadas situações sem a questão do julgamento, é claro, mas no intuito de instrução, e de fixar o conhecimento a situações que podem até ter acontecido na nossa existência. Podem aliar a inteligência, a maldade ou a malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. O fato de serem, vamos dizer assim, estarem na escala dos espíritos imperfeitos, não significa dizer que eles são espíritos que não são dotados de inteligências, e têm muita inteligência, na maioria das vezes, né? E justamente ali essa inteligência, a capacidade do raciocínio, a questão da maldade e da malícia, são aqueles que arquitetam, né, ou presumem realizar ou prejudicar determinada pessoa e arquiteta toda aquela situação ali, né? São justamente aqueles espíritos o qual é colocado nesse parágrafo aqui. São limitados os conhecimentos,
têm das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas, incompletas desse mundo. Então, principalmente o cuidado que nós devemos ter, tendo conhecimento dessas escalas, vai ficar muito mais fácil a gente identificar e não ser muito envolvido com essa classe de espíritos. Não obstante a inteligência, eles usam essa inteligência para arquitetar justamente o mal, até nos dar orientações totalmente falsas, e eles sabendo que são falsas, mas no sentido de nos desviarmos ou desviar determinado grupo que está dentro de uma sequência lógica de pensamento e de ações e procura, né, desvirtuar aquele grupo quando existe a invigilância e eles ali penetram com as suas ideias mentirosas e maldosas, conduzir aquele grupo, vamos dizer assim, ao abismo e à sua própria destruição. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Às vezes tem espírito, colocando um exemplo, numa reunião mediúnica, que vem com toda uma pompa de se mostrar um espírito superior, e o doutrinador, o esclarecedor experiente, ele vai perceber nas entrelinhas que aquele espírito não é condizente com aquele, vamos dizer, com aquele ar, com aquela eloquência, com aquela bondade que ele demonstra. E aí ele começa a dialogar com este espírito desta classe, e nesse diálogo ele vai, em algum ponto, se revelar como realmente ele é, né? E quando um esclarecedor, alguém se contrapõe a uma ideia desses, ou cria determinada dúvida, por ser um espírito ainda imperfeito, ele não vai gostar de ser contradito. Mas um espírito superior, ele aceita a dúvida e prefere que assim o seja para que o esclarecimento possa ocorrer. O espírito mais elevado, ele aceita a dúvida do grupo, do esclarecedor, naquele ponto em que ele está colocando, porque ali no diálogo vai surgir justamente a consonância de conhecimentos. Mas o espírito dessa classe, ainda de imperfeitos, ele não vai aceitar o contraponto. Vai querer que sua ideia seja aceita sem nenhuma análise. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido, olha aí, vem de um espírito desta ordem. Os espíritos, que nós vamos estudar essa pergunta lá na frente, mas só antecipando, os espíritos influenciam em nossa vida? Kardec pergunta, e o espírito de verdade diz que sim, muito mais do que nós imaginamos. E conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Vigilância, oração, é de fundamental, né, importância. Estão percebendo a importância e como é gostoso, né, o estudo das classes dos espíritos? É fantástico. Vamos ver se tem alguma, né, colocação de alguém. Érica nos diz, é só para termos uma base da classificação da escala evolutiva
de cada espírito, é verdade. A nossa evolução depende somente de nós, diz Maria Azevedo. A Bíblia nos diz que eu amo ler romances espíritas, é muito bom, principalmente os romances de Emmanuel, né, da série de Emmanuel, Renúncia, há 2000 anos, tem muito conhecimento e até muita revelação, muito conhecimento que vem à tona nessas obras, 50 anos depois, Ave Cristo. O que nós referimos à questão, Vilma, do estudo, é que é muito importante o estudo do Livro dos Espíritos, porque ele vai dar uma base de análise até para que possamos, quando pegar um livro, um romance espírita, poder ter uma análise com maior profundidade daquilo que nós estamos lendo, ter um senso crítico, observar justamente esse conhecimento que não vinha à tona até então do mundo espiritual, e aí a gente vai identificar, vamos dizer, essa revelação, que nada mais é do que um conhecimento que estava encoberto, e ali, dentro do romance, nós vamos encontrar, nesses romances de Emmanuel, muita coisa interessante, né? Então, quando falamos justamente nessa questão dos romances, foi neste sentido, certo? Então, vamos continuar. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento. Eles não desejam a esse espírito dessa classe a felicidade dos outros, e a felicidade dos outros o incomoda, porque eles não conseguem também ter esse comportamento ainda na existência deles, mas que vão ter, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Tem pessoas que têm inveja de quando alguém está se dando bem na vida, quando alguém está crescendo profissionalmente, pessoalmente, o qual deveria justamente se espelhar, se motivar para conseguir também almejar seu lugar no espaço e não vir à tona o sentimento de inveja, né, e do ciúme. Conservam a lembrança e as percepções dos sofrimentos da vida corpórea. Esses espíritos nessas classes, eles, quando voltam para o plano espiritual, por serem muito ainda materializados e darem mais importância ao mundo da matéria, levam todas as percepções de sofrimento para o outro lado da vida. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade, porque são dramas de consciência, porque ele não está mais com o corpo físico, apenas revestido do perispírito e a sua própria consciência, que está ali lhe cobrando e com inúmeros desejos ainda ligados à matéria e muitas vezes o desejo de não ter retornado ao mundo espiritual, e esses dramas de consciência são justamente um sofrimento para estes espíritos dessa classe. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre, porque não têm, por conta da imperfeição, essa noção de tempo. Deus, para puni-los, quer que assim se julguem. Puni-los entre aspas, né? Porque nós sabemos que Deus não pune, não julga e não perdoa ninguém, porque o que nós fazemos não o atinge. E Ele nos deixa as leis de Deus para que a gente possa, por ela, reger o nosso comportamento.
E podem compor, né, 5 classes principais. Esses espíritos imperfeitos são classificados por 5 classes principais, que vai ser assunto justamente da aula seguinte. Esse foi apenas um introito, né, da escala espírita. Enquanto nós fazemos a reflexão sobre esse último slide, vinha à mente justamente a questão dos espíritos, das pessoas que procuram dar cabo da sua própria existência, achando que vai resolver todos os seus problemas e, por conta da morte, não vai deixar de existir. E já são justamente para estes os dramas que encontram no outro lado da vida, né? Primeiro, saber que não morreu, continua vivo, pulsante, no mundo espiritual, no mundo espírita, que é a nossa verdadeira morada, além dos dramas de consciência, pelo ato que cometeu. Não obstante, dependendo de cada caso, vai ter os seus atenuantes, né? E no momento certo vai ter o socorro necessário, né, para ser ajudado, desde que haja a questão sincera do arrependimento, e que isso vai acontecer para todos, né? E que imagina por conta desse sofrimento, e não só nesse caso do suicídio, mas em outras situações, porque tem aqueles suicídios inconscientes, né? E por conta da sua própria, vamos dizer, sendo dessa escala, achar que aquele sofrimento não vai passar nunca, que é um sofrimento eterno. Mas que à medida que o nosso conhecimento vai aumentando, a nossa evolução vai crescendo, nós vamos tendo noção, né, do tempo e de como controlar toda aquela situação que inadvertidamente nós adentramos e que nós também, por conta ainda de nossa imperfeição, da nossa imaturidade espiritual, realizamos. Como a Érica diz, todas as impressões daqui nós levamos, né, para o outro lado. Está vendo como é muita gente, já ouvi muitas pessoas dizer que era muito enfadonho essa parte, né, da escala espírita, mas eu não acho. É um assunto importante que nos dá um norte, né, de como nós poderemos nos colocarmos dentro dessas escalas. Aí nós vamos nos colocando, até nos identificando com determinadas dificuldades, ou até alguma coisa que nós já adquirimos, que muitas vezes são muito ínfimas, mas que aí nós vamos tendo conhecimento dos níveis evolutivos, de como classificar, de como mais ou menos, né, identificar essa questão. Então, estamos chegando ao final. Muita paz. Arlinda Rodrigues, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, os demais companheiros. Essa aula segue na próxima quarta-feira. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos na segunda e na quarta-feira, né? E todas as noites nós temos um momento com Chico Xavier, e no final do programa nós temos sempre um momento de oração. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, nossos vizinhos, e a paz, nosso Mestre Jesus, possa estar no lar de cada um, de todos vocês e de todos nós.